Excelentíssima Senhora Prefeita, doutora Mona Lisa, alguns vereadores aqui presentes. Quero cumprimentar os parentes do Monsenhor, na pessoa de Rafael, que é um filho adotivo do Monsenhor Sebastião. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, nesse domingo, dia do Senhor, onde celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, o nosso estimado Monsenhor Sebastião celebrou a sua Páscoa definitiva. Deus escolheu justamente o dia que é mais precioso para o sacerdote. Esse é o dia mais precioso para o sacerdote, o dia de domingo. É o dia também que o padre mais trabalha, é esse dia. E o Monsenhor Sebastião, ele foi um desbravador nesta forania norte, porque ele não foi só padre em Bicaraí, mas ele também celebrou praticamente em todas as paróquias da nossa forania. Eu nunca vi o Monsenhor reclamar dessa sua missão sacerdotal. Ele dizia dos desafios que ele enfrentava e que ele enfrentou, e na época que ele começou o seu ministério, ainda não existia estradas asfaltadas. Ele dizia então dos desafios que ele enfrentava, mas nunca reclamou dessa sua missão. Nós hoje estamos diante desta realidade que para nós seres humanos é uma realidade sofrida, porque todos nós nunca iremos nos acostumar com a morte. A morte é dolorida, mas o Monsenhor trazia na sua vida um lema sacerdotal que ele dizia: fiat voluntas tua, seja feita a tua vontade. E isso não é apenas uma frase bíblica, mas era aquilo que ele acreditava. Ele sempre acreditou nisso, que na sua vida deve ser feita a vontade de Deus. E por centenas de vezes ele repetia isso e sempre procurou viver, na medida do possível, essa obediência a Deus. Também nós, na liturgia desta primeira missa de corpo presente do Monsenhor, escolhemos o Evangelho de São João, onde Jesus se apresenta para uma grande multidão e diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. O Monsenhor, após o dia da sua ordenação sacerdotal, a sua missão foi celebrar a Eucaristia, alimentar-se desse pão descido do céu e partilhar desse pão com aqueles que vinham participar da missa. Então, amados irmãos e irmãs, nós sentimos no coração essa dor grande da partida do nosso irmão, mas a palavra de Deus e a sua fé e a sua vida nos traz consolo, pois esse nosso irmão, ele viveu diariamente se alimentando deste pão, que um dia iria colocá-lo no céu. E Jesus disse: quem comer deste pão viverá eternamente. Ou seja, vive
o tempo estabelecido por Deus aqui na terra, e após encerrar a sua missão na terra, vive eternamente na casa do Pai. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O Monsenhor, ele não se satisfazia em extinguir a hóstia no cálice. Mesmo já debilitado, ele fazia questão de consumir a hóstia consagrada ao corpo de Cristo e também tomar o sangue. Não era isso, diácono? O Monsenhor tinha clareza, sabia o que significa a Eucaristia. Ele queria buscar viver e sentir na sua vida a ação da plenitude desta graça. O sacerdote tem esse privilégio de comungar nas duas espécies, mas nós podemos intingir a hóstia num cálice e comungar. O Monsenhor, ele tomava sempre a hóstia e tomava também o cálice com o vinho, ou com o sangue de Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, essa noite será uma noite em que nós devemos renovar a nossa fé e a nossa confiança na ressurreição do Senhor. Eu sei que é uma noite difícil, mas não deve ser uma noite de tristeza. Precisamos ressignificar os momentos. E ressignificar os momentos é reconhecer que Deus, Ele vem em nosso auxílio. Ele nos dá força. E por meio da nossa fé e da certeza da ressurreição, hoje de manhã, na segunda leitura, São Paulo dizia: a esperança não decepciona. De fato, a esperança não decepciona. Então, o que nós esperamos, e o que o Monsenhor tanto esperou, era um dia entrar na glória de Deus. E ele vai entrar na glória de Deus, está entrando na glória de Deus, porque ele viveu o seu ministério, buscando todos os dias na Eucaristia, e na palavra, no recolhimento e na simplicidade. Monsenhor é um homem de muita simplicidade, um homem que não teve luxo. Vamos dizer, não é luxo, mas o único hobby do Monsenhor era trocar o carro todo ano. Nem roupa ele gostava muito de trocar, era uma dificuldade para ele usar roupas novas. Quando ele chegou a uma certa idade, eu pedia para a dona Anice lavar as roupas novas para ele misturar com as velhas para ele usar. Então era um homem de uma grande simplicidade, um homem de muita simplicidade, de muita fé, e um homem de profunda intimidade com Nossa Senhora, que era um homem que rezava o texto diariamente, um homem de adoração ao Santíssimo Sacramento. Ele adorava o Santíssimo Sacramento. Quantas vezes eu vi o Monsenhor aqui de tarde sentado na capela adorando Jesus. E quando as suas forças começaram a diminuir, sabiamente ele começou a fazer o seu momento de oração tudo junto. Celebrava a sua missa, fazia a sua devoção a Nossa Senhora e ia até a capela do Santíssimo para fazer a sua adoração. E depois se recolhia em casa. Então, o Monsenhor é esse grande homem de fé. Claro que também teve as suas limitações, teve as suas dificuldades, teve várias situações que ele enfrentou. Mas, caríssimos irmãos e irmãs,
diante de todas as realidades, o que sobressai na vida do Monsenhor é o seu amor à Eucaristia, o seu amor a Nossa Senhora, o seu amor à igreja e a obediência à igreja. O Monsenhor era extremamente obediente à igreja, amava a igreja e ele confiava na graça de Deus. Confiava na graça de Deus. Por isso vamos viver essa noite na oração, no coração em paz, porque o Monsenhor cumpriu com a sua missão e agora então ele vai ao encontro do Pai para viver definitivamente com o Senhor. Então que nós durante essa noite, amanhã durante o dia, cultivemos um espírito orante, cultivemos a fé na ressurreição e busquemos nos ajudar uns aos outros nesse momento. Sei que é difícil, mas Deus, na sua infinita misericórdia, pela ação do Espírito Santo, vai nos capacitar, nos fortalecer para viver todos esses momentos que nós precisamos viver até o sepultamento do Monsenhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.